Olá! Mais uma vez alguém pega uma arma e sai atirando meio que aleatório, aleatório no sentido de atirar em pessoas que não conhece, que não fizeram nada para ela. E aí cai um monte de gente tentando entender por que as pessoas fazem isso, por que esse tipo de coisa acontece, por que essa pessoa fez isso. Mais uma vez, eu não vou analisar essa situação em específico, não é possível ninguém fazer análise nenhuma à distância, sem conhecer muito bem o caso pessoalmente, mas é uma oportunidade para a gente analisar, pensar, e isso é muito bom, tentar entender essa dinâmica toda é uma oportunidade que a gente deve aproveitar sim. Com relação a essas situações, eu fico muito mais pensando nas pessoas que estão do lado de cá, tentando entender, do que na pessoa propriamente dita. Por quê? Muitas vezes a ação que a pessoa toma, conforme o estado emocional dela, conforme as condições psicológicas dela, não tem nenhum significado especial. O fato dela ter usado uma arma, não ter usado um carro, ou não significa muita coisa. Tem uma base aí de destruição, ela queria destruir alguma coisa. Mas tentar entender, em certos casos, em certas condições psicológicas, psiquiátricas, não tem sentido porque o sintoma é aleatório. A pessoa fez isso porque foi o que estava na mão, o que estava à disposição, o que veio à mente dela. Tanto é que a gente percebe que depois que acontece uma situação dessa, conforme, né, a divulgação, conforme, né, a ênfase nos meios de comunicação, a gente vê que existe uma certa tendência a repetir. Então, por que tinham outras pessoas aí, parece que prontas, só esperando um gatilho para sair fazendo a mesma coisa? Porque foi por pura repetição. O conteúdo psicológico interno dessas outras pessoas que repetiram aquela ação não é o mesmo daquela primeira, né, que iniciou aí a onda, digamos assim. E por que eu acho importante a gente prestar atenção nisso? Porque no nosso dia a dia é muito comum a gente ficar muito é, perplexo e tentando entender as pessoas do nosso convívio por que fazem o que fazem, quando muitas vezes essas pessoas estão fazendo de forma aleatória. E a gente tenta entender porque se sente responsável. Nos consultórios é muito comum o psicólogo receber pessoas fazendo quase que uma terapia pelo terceiro. Né? Ela tá lá para tentar entender o porquê o seu companheiro, porquê a sua companheira, porquê o irmão, o colega, a mãe, o pai faz o que faz, se sentindo responsável, tentando entender o que ele fez para provocar, o que ele fez para merecer aquela ação da outra pessoa, quando muitas vezes aquela ação da outra pessoa é simplesmente dela. Acontece contigo porque por um acaso do destino você estava ali na frente, muitas vezes, tá? Não estou dizendo que são todas, eu estou pegando essa situação específica para a gente falar um pouquinho desse ponto, dessas situações onde a pessoa tem uma condição mental, psicológica, psiquiátrica tal que não dá para a gente encontrar significado. Tanto é que terapia, ela é possível quando a pessoa consegue elaborar, né? Certos quadros psiquiátricos não é possível fazer uma psicoterapia nesse sentido, né, mais comum de autoanálise, de tentar entender as origens, entender o que aconteceu com ela, que sequelas que essas ações, né, ao longo da vida foram deixando, o quanto que ela está reagindo hoje a coisas que aconteceram no passado. Isso a gente consegue fazer aí numa certa maioria das pessoas, digamos assim, mas em certos quadros psiquiátricos que eu nem vou dar nome, não é o caso de ficar fazendo diagnóstico, mas em certos quadros psiquiátricos não é possível fazer, colocar a pessoa nesse nível de elaboração. Então, o que me trouxe até para falar aqui hoje é isso, quando a pessoa traz esse terceiro para a terapia, tentando entender o terceiro, na realidade o importante é ela tentar se entender nessa relação. Por que ela se mantém nessa relação? Porque esse terceiro muitas vezes está fazendo coisas aleatórias, não está fazendo porque você merece, não está fazendo porque você provocou, não está fazendo porque ele tem um histórico de vida. Muitas vezes a pessoa não tem histórico de vida negativo nenhum. Ela teve uma vida muito boa desde sempre, pais amorosos, tudo, mas tem uma condição psiquiátrica que leva ela a fazer coisas
onde não fica compreensível para o resto da sociedade, porque está fora das normas dessa sociedade. E por que isso acontece? Porque os cérebros são diferentes, cada cérebro funciona de uma forma, cada cérebro tem lá a sua dinâmica e muitas vezes vem com modos de funcionar, com defeitos de fabricação, digamos assim, que não condiz as ações com o que a gente considera aceitável, com o que a gente considera harmonioso, produtivo, né? Então acontece sim, em todos os graus, né? Os cérebros funcionam de forma diferente em casos extremos, a ponto de algumas pessoas decidirem pegar uma arma e sair matando pessoas que nunca viu na frente, e outras situações até mais comum e menos grave, digamos assim, né? Eu gosto do exemplo do déficit de atenção. O que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? É um cérebro que funciona diferente, ele tem um ritmo diferente. Não por isso é ruim, negativo, mesmo porque é possível que a pessoa se adapte a esse cérebro. Em alguns casos, com o treino, ou com medicação, ou com os dois, cada caso tem a sua necessidade. É possível que a pessoa entenda como é que ela funciona e se treine a ter uma vida produtiva, apesar de ter esse cérebro mais acelerado, digamos assim, com dificuldade de foco, com dificuldade. Então, isso num nível menor, num nível maior vai ter outros sintomas, outros modos de funcionar. Então, ficar tentando entender essa pessoa, por que ela fez isso? Será que é a questão das armas? Claro que tudo isso tem que ser discutido, né? A oferta de armas aumenta a possibilidade de pessoas com esses transtornos usarem as armas de forma errada? É possível? São discussões válidas para a gente tentar se entender nessa sociedade e se entender com as pessoas próximas a gente. Obrigada por me ouvir.